Nós somos o grupo 1 e a gente desenvolveu o Toca CA, um aplicativo voltado para a troca entre pares e também com espaço dedicado para desabafos anônimos. A ideia é justamente ser um conjunto de fóruns muito semelhante a uma rede social, um Reddit, onde as pessoas podem fazer parte de pequenas comunidades voltadas ao campo acadêmico, podem trocar informações entre si, veteranos, calouros, todo esse diálogo que a gente tem dentro da universidade, e também podem fazer desabafos anônimos relacionados ao cotidiano. Dentro da nossa metodologia, a gente utilizou a metodologia apresentada pelo professor Caparica na disciplina de HCI, para a qual a gente desenvolveu esse trabalho. E a gente desenvolveu baseando-se nasquelas 4 etapas, as quais os meus colegas vão apresentar agora. Pode continuar, Marcos. Eu vou falar um pouco sobre a nossa primeira etapa, que consiste em é, questionário, questionário exploratório, análise dos componentes e personas. Com relação ao questionário meu Deus, exploratório, a gente realizou um questionário com 60 questões, mais ou menos, não, um questionário com 14 questões e a gente aplicou com 60 alunos, certo? Com relação ao nosso questionário, o objetivo dele era compreender mais a respeito das necessidades, aspirações e o perfil dos estudantes do campus. Como o Ângelo disse, nosso aplicativo ele é voltado para os estudantes da UFPE. Então, antes da gente começar a produzir nosso aplicativo, a gente precisava conhecer quem era o nosso público-alvo, como consistia, enfim. As perguntas do questionário eram: qual a sua idade, seu gênero, você se identifica com alguma parte de minoria social, grupo vulnerável, qual o seu curso, qual turno você estuda, você concilia trabalho com estudo, você reside na mesma cidade que estuda, ou reside em cidades diferentes, enfim, foram questões a respeito dos alunos, para a gente conhecer os alunos e para a gente fazer o aplicativo mais certeiro, mais assertivo para os alunos, não é isso? A resposta do nosso questionário das 60 pessoas entrevistadas foi que os alunos voltados para esse aplicativo são de 18 a 24 anos, a maioria são mulheres, a maioria fazem parte também de uma minoria social, a maioria são de design, a maioria estudam à noite, a maioria trabalham em período integral, e a maioria mora em outra cidade diferente da de Caruaru, que é onde fica a UFPE Campus CA, quando a gente estuda, né? É. É, vou para essa análise de competidores já. Né? Alguém me sopra. Obrigado. É que eu tava em outra aba, foi mal. Eu não tava conseguindo ver vocês. E persona, a partir disso, a gente desenvolveu 2 personas baseados nessa, nesse apurado das pessoas que a gente teve, né? Baseado nas 60 perguntas. A primeira foi Jamile, de 21 anos, que mora em Belo Jardim. É uma jovem criativa e determinada que trabalha como recepcionista. A gente criou, né, assim como a persona pede, a gente criou toda uma história da persona e tal. Uma era uma mulher preta, lésbica, a outra pessoa era um homem trans, ambos moravam em outras cidades, e mais ou menos as personas foi para a gente se basear com qual seria o público-alvo, como é que a gente iria aplicar o nosso. Esqueci agora a palavra, meu Deus. Aplicativo. Sim, a maior dificuldade eu acho que foi achar as 60 pessoas para poder aplicar o bendito questionário exploratório. 60 pessoas são muitas pessoas. Você organizar uma festa para 60 pessoas é muita coisa, é muita gente, é muita comida. A mesma coisa é tentar juntar 60 pessoas para aplicar um questionário exploratório. Mas deu certo. Eu acredito que é por isso que a maioria das pessoas que responderam o questionário são de design e a maior quantidade de pessoas do questionário estudam à noite também, que são as pessoas mais próximas que a gente tem e tal. Mas, no geral, eu acredito que foi bem satisfatório essa parte, apesar das 60 pessoas. Foi bem satisfatório
essa pesquisa sobre os alunos, porque deu um norte muito seguro para a gente trabalhar, a gente conseguiu visualizar claramente o perfil dos alunos, como os alunos agiriam. É, eu acho que só Carol e Ângelo, que é de Belo Jardim, que é de Caruaru, eu e Carol, a gente é de fora, então a gente entende mais ou menos a realidade que é você morar fora, estudar em outra cidade, você trabalhar em outra cidade, você conciliar trabalho e emprego, todo mundo, a maioria das pessoas da noite geralmente entendem essa rotina que é trabalhar, estudar e se deslocar enquanto está fazendo as duas coisas. Então, foi bom que a gente respaldou a ideia que a gente tinha sobre o público-alvo do nosso aplicativo e reforçou a identidade dos alunos que vão utilizar o nosso aplicativo. Agora vai para a segunda etapa. Só um pequeno adendo. Dentro ainda da primeira etapa, a gente teve algumas vivências e alguns diálogos, justamente na nossa análise de competidores, que Marcos falou um pouquinho. Mas enfim, a gente pegou um conjunto de aplicativos semelhantes, a gente separou por concorrentes diretos, indiretos e semelhantes, e a gente realizou uma análise fundamentada justamente para saber o que estava acontecendo ali nas interfaces, como é que estava a experiência do usuário, como é que estava a reatividade dessas interfaces e como é que funcionava essa troca entre pares, né? Alguns dos nossos concorrentes foram o Talk Life, a gente teve o Seven Cups, a gente tinha também como concorrentes indiretos, a gente teve os grupos do Facebook e os grupos do WhatsApp, porque querendo ou não, se você quer fazer um desabafo, quer dialogar com alguém, você sempre pode recorrer a essas ferramentas que já fazem parte do nosso cotidiano, né? Então a gente buscou, a partir da nossa visão como designers, introduzir um pouco desses elementos que já são recorrentes nesses aplicativos para o que a gente estava desenvolvendo. Pode E a gente falar, Ana. conseguiu também perceber que a gente acaba utilizando outros aplicativos para fazer outras funções que não necessariamente são os aplicativos que foram feitos para aquela função. Tipo, por exemplo, a gente utilizar o desabafo no WhatsApp, no grupo específico, sendo que não necessariamente o WhatsApp foi programado para essa função específica, né? E a gente acaba setorizando e tentando achar outros aplicativos para suprir essa necessidade. Certo? Na etapa 2, para geração e seleção de alternativas, a gente utilizou 4, que foram o brainstorm, o card sorting, arquitetura da informação e os wireframes. Para começar com o brainstorm, a gente foi uma parte muito importante, que anteriormente a gente só tinha uma ideia das temáticas, o que a gente queria fazer, e durante o brainstorm a gente conseguiu definir o que realmente iria ser o protótipo e quais as funcionalidades que ele iria ter. Então, a gente fez uma chamada via Meet e a gente utilizou a ferramenta do Figma para poder a gente ir colocando ali dividido, cada um dando sugestões do que a gente queria fazer, de funções que a gente gostaria e que acharia pertinente colocar no nosso protótipo. Tinha um tempo cronometrado e depois que acabou esse tempo, a gente foi debater sobre o que realmente funcionava, o que realmente se encaixava dentro das nossas temáticas. A gente debateu muito também se a ideia de colocar ele de forma anônima seria realmente pertinente ou não. E a partir disso, a gente definiu as funções que seriam melhores para a gente colocar no protótipo. A gente também utilizou ele para definir o naming, fazendo da mesma forma, com o tempo cronometrado, cada um tinha um espaço para poder colocar suas sugestões, e depois desse tempo a gente foi debater qual nome seria melhor, e a gente chegou à conclusão que seria Toca CAA, que Toca é inspirado nas tocas das corujas que a gente tem dentro do campus. Então, é uma forma carinhosa de chamar um local que teria para os alunos poderem desabafar e servir como uma forma acolhedora. Próxima etapa é o card sorting. O card sorting surgiu, na verdade, como uma exigência de Caparica, porque, aparentemente, a forma que eu fiz a arquitetura da informação não tinha embasamento. O que aconteceu? No brainstorm, a gente conseguiu definir funções que a gente pontuou ali que tinha que ter dentro do nosso protótipo. Então, eu tinha que colocar aquilo ali dentro da arquitetura da informação.
E outras funcionalidades que tipo, são comumente vistas em aplicativos, eu fui me baseando naquilo ali para poder colocar. Mas como tinha que ter um embasamento, aí fui realizar o card sorting fechado, já que a gente já tinha as funcionalidades que a gente queria, e a gente tinha três fluxos que a gente tinha definido, então eu foquei nesses fluxos, então foram utilizados mais ou menos 17 cartões, foi realizado com 10 pessoas, e eu pedia para que elas pegassem aqueles cartõezinhos com os fluxos e agrupassem dentro daqueles grupos, que Caparica colocou outro nome, mas eu não lembro qual é o nome agora, então vou chamar de grupos. Categorias. As categorias. Então, as categorias foram definidas como as telas que a gente definiu para ter no protótipo, e as funções era referente a cada função que poderia ter dentro daquela categoria, que seriam as telas. Então, eu pedi inicialmente que eles agrupassem da forma que eles achassem mais pertinente, que fizesse mais sentido. Então, eu registrei esse primeiro momento, eu tirei foto de tudo e depois fiz uma tabela de todas as funções que eles utilizaram. Em conclusão dessa primeira etapa, foi que a maioria das funções se repetiu pelo menos uma vez, e todas as coisas que já estavam na nossa premissa de que deveriam ter em cada categoria, elas estavam ali, mas existiam algumas funcionalidades que a gente não tinha pensado em colocar naquela categoria, mas que eles acharam pertinente colocar ali. Mas, por exemplo, de 10 pessoas, umas 2 ou 3 pegavam essas funções e colocavam em categorias diferentes. Não foi algo tão relevante assim. E na segunda etapa, eu pedi para que eles colocassem na ordem que eles achavam mais pertinente dentro de cada categoria, para ajudar na arquitetura da informação sobre como eles viam ali como o fluxo devia ser feito. Nessa segunda etapa ficava um pouco mais confuso, porque, na verdade, ficava mais claro para eles, porque muita coisa que eles colocavam na primeira etapa, na segunda etapa não fazia muito sentido, quando eles começavam a colocar as coisas em ordem. Então, por exemplo, eles definiam as funções dentro daquela categoria, mas na hora de colocar em ordem, muita coisa não se encaixava e eles tinham a necessidade de realocar de categoria. Sobre a arquitetura da informação, que agora já tinha embasamento para fazer, então eu peguei todas aquelas funções e as telas, e eu dividi o fluxo de cada uma, baseado nas funções que a gente já tinha definido e levando em consideração as sugestões que eles tinham feito durante o card sorting, para poder fazer a arquitetura da informação. Sobre os wireframes, o PP Prototype. A gente tinha definido que teriam três funções. Três funções que seriam principais, a gente daria foco a isso. Então, foi feito o PP Prototype com baixa fidelidade para cada uma dessas funções. Então, as funções seriam fazer o cadastro, comentar um post e fazer um post no fórum anônimo. Então, para cada uma dessas funções, foi feito telas com a navegação para cada uma dessas funções. Vocês falar mais alguma coisa? Então, acho que só é importante ressaltar que quando a gente foi desenvolver o protótipo do Figma, a gente utilizou também esses mesmos fluxos que a gente já tinha validado através do PP Prototype e com o teste de usabilidade que a gente realizou e que Bruno vai conversar muito mais pra frente, né? Muito mais não, vai ser a próxima pessoa a falar. Então, esses fluxos foram de grande importância porque, como a gente tinha um tempo muito limitado, a gente optou por desenvolver o protótipo justamente para tá relacionando essas funções a esses fluxos, que é como a gente chama essas três atividades que a gente usou no PV Prototype. Pode falar, Bruna. Massa. Então, seguindo para a etapa 3, foram feitos os testes de usabilidades com o PP Prototype, baseadas nessas três tarefas, né?
realizar o login no cadastro, comentar uma publicação no post e fazer um post no fórum de anônimos. E a partir disso foram feitas os testes de usabilidade presenciais de forma moderada. Então, uma das pessoas do grupo realizou o teste com 10 pessoas. E o teste foi feito basicamente pedindo para o usuário realizar as tarefas e a gente foi tirando, né, individualmente, passando as telas individualmente ali no papel. E ao final foi aplicado um questionário de satisfação do tipo SUS. Já o questionário de satisfação a gente passou diretamente ali para o usuário no final do teste. E esse questionário tem 10 perguntas, que essas perguntas já são prontas do formato do questionário SUS. E essas perguntas são baseadas em critérios de usabilidade, pensando em eficiência, eficácia e satisfação. Então, tudo ali relacionado à usabilidade e interação. Dessas perguntas, foi se gerado um cálculo. Esse cálculo deu a nota de 90,75, indicando que o protótipo ele teve uma alta resposta de usabilidade. Então, a gente passou ali na média. E aí, voltando um pouco mais para o teste, com a junção tanto das respostas do questionário, do questionário de satisfação, quanto os feedbacks ali que a gente foi recolhendo individualmente em cada teste, a gente conseguiu recolher alguns insights para atribuir ao protótipo futuramente. Né? Mas, de maneira geral, os resultados foram positivos. Uma coisinha ou outra ali que a gente conseguiu recolher de melhoria, mas, no geral, foi ok. A gente conseguiu validar o protótipo para conseguir passar ele para o protótipo de média barra alta fidelidade no Figma, que foi feito baseado nessas telas desenvolvidas no PP Prototype, que foi testado e validado. E passando Quando agora para... tava... Pode falar, Marcos. Só para acrescentar, Bruno, que eu lembro quando a gente estava aplicando o Paper Prototype, a média das pessoas realizarem as 3 funções que a gente estava pedindo foi de 2 minutos e 33, alguma coisa assim desse tipo. E eram 3 funções específicas que as pessoas tinham que fazer no Paper Prototype. E nosso Paper Prototype ele foi lido de forma muito clara pelos usuários, não teve nenhum problema de telas, nenhuma dúvida, ambiguidade. Foram coisas muito pontuais que a gente foi resolvendo pontualmente, mas com relação a fluxo de telas e a fluidez no aplicativo em si, não teve nenhum problema com relação às pessoas que estavam testando. Perfeito. Então, no geral, foi como o Marcos falou. Uma coisa também que eu esqueci de mencionar foi que a gente sempre estava pedindo para o usuário executar as tarefas, as 3 funções, falando em voz alta o que eles estavam fazendo, para que assim a gente conseguisse recolher coisas pontuais, né, que a fala pudesse transmitir. E aí deu certo, como o Marcos mencionou também anteriormente. Não teve nenhuma questão assim muito grande, no geral os fluxos funcionaram bem e os resultados dos testes foram majoritariamente positivos. E aí, passando disso, a gente já vai para o protótipo do Figma, onde a gente levou, né, o que foi feito no protótipo de baixa fidelidade para o Figma, aí já com unidade visual, organizando visualmente de uma forma melhor, alongando também essas telas, trazendo melhorias. E a nossa última ação da etapa 3 foi elaborar um questionário de avaliação heurística, baseado no protótipo desenvolvido no Figma, e ele foi entregue esse questionário para autoridades da área, que no caso foram as monitoras da cadeira e uma pessoa do... Então, foi um ex-monitor de Caparica, que atualmente é um dos chefes do Carranca, que é o laboratório de Caparica. Gerente. Isso, gerente, perdão, coordenador é Caparica e Verônica, perdão. Enfim, e ele também já fez a cadeira, então faz sentido.
Foi perfeito. Então foram essas 3 pessoas. O questionário teve 10 perguntas, né, baseadas no checklist de Nielsen, das heurísticas, focando em usabilidade e tudo mais. E desse questionário a gente obteve algumas respostas. De maneira geral, baseado nas notas que foram dadas, né, na escala Likert, tivemos boas notas, nenhuma abaixo do neutro, né, que seria o 3. E também tivemos alguns insights que gerariam um novo ciclo de prototipação. E eu vou deixar para Ângelo explicar melhor quais seriam esses próximos passos, né? Quais seriam esses próximos passos? Exatamente. Para os próximos passos, para essa nova etapa de iteração, para esse novo ciclo de iteração, eu vou recorrer um pouco para a ajuda de vocês, viu? Porque eu não acho que eu memorizei tudo de feedback. E eu não posso mexer aqui na minha tela porque... Enfim. Senão vai estragar a gravação. Mas enfim. Vamos lá. A gente teve algumas sugestões e algumas coisas que a gente mesmo avaliou a partir das heurísticas de Nielsen, né? Primeiro ponto. Desenvolvimento de uma aba voltada para saque... Para FAQ. Que é justamente onde você teria dúvidas rápidas dos usuários. Já na avaliação heurística, a gente recebeu alguns feedbacks dos nossos avaliadores, como, por exemplo, quando você vai comentar, não aparece o comentário o qual você está comentando. Não aparece a publicação a qual você está comentando. Então, isso pode gerar diversos erros quando o usuário está pensando em comentar, mas ele não sabe na tela em si de quem é que ele está comentando, entendeu? Qual é a publicação a qual ele está comentando. Vocês lembram de mais algum, time? Teve a questão de aparecer a opção de editar ou excluir um comentário. Então, esse seria um upgrade aí para se fazer nessa aba. E Teve a opção dos filtros também, das publicações. Perfeitamente. Mas eu acredito que os fóruns já funcionam como um filtro ali. Você escolhe quais são as publicações que você quer ler e qual fórum que você quer fazer parte, né? Os fóruns já funcionam em si como um pequeno filtro, mas eu acho que é tipo assim... A gente poderia adicionar alguns outros filtros, tipo, publicações recentes dos meus amigos em tal fórum, sabe? Tipo, o que é que tá acontecendo só recentemente dentro do fórum e tudo mais. Alguns pequenos filtros para melhorar a qualidade de vida do usuário. Sem falar também no expansão, de modo geral, e validação, claro, desse nosso último protótipo do Figma. A gente já teve esse feedback dos avaliadores da heurística, mas a gente não teve tempo, graças ao nosso deadline, né, que está bem próxima. A gente não teve tempo de corrigir o que esses avaliadores sugeriram. A gente não teve tempo de testar com usuários o nosso protótipo já desenvolvido, de média barra alta fidelidade. Tudo que a gente testou até então com usuários foi só o paper prototype. E não só isso, mas expandir o protótipo de modo geral, né? Porque a gente tem diversos ícones, diversos menus que levariam para outras telas, mas no momento não levam a canto nenhum e nem ao menos são clicáveis. Justamente porque a gente não teve tempo para desenvolver essas novas funções, né? E aí, como a gente não tem tempo, como a gente não tem mais esse outro ciclo de iteração, então acaba que o aplicativo, protótipo, ficou com alguns desfalques. Mas nada que não pudesse ser resolvido em mais um ou dois ciclos de iterações nessas indas e vindas, trocando com os usuários. Mais alguém? Mais alguma sugestão? E também a questão de desenvolver a visualização do administrador. Isso, exatamente. Como eu creio que eu tenha citado lá no começo da apresentação, esse aplicativo seria mediado, seria administrado pela galera do DA. E aí tá faltando uma versão que tenha a visão do administrador, né? Permitindo ele a silenciar, no caso, excluir atividades. Ver uma abinha lá do que é que tá sendo reportado, do que é que não tá, o que é que tá acontecendo. Justamente para que tenha esse controle, que tenha uma mediação para não se tornar bagunça, né? Enfim, eu creio que a gente tem agora citado tudo que a gente deveria fazer. A gente vai ter isso bem mais... a gente vai ter batido bem mais o martelo, a gente vai ter definido
de forma bem mais redondinha lá no nosso relatório. Tenho certeza que você vai ler, né, Caparica? Que alegria. Enfim. Então, é isso. O Toca CA a gente vai disponibilizar o link lá pelo nosso relatório e também na atividade. E é isso. Show!